que tem alguns aspectos aí também que vai também de como a imprensa e as suas respectivas torcidas tratam os clubes, né? A gente fala da maneira, parece que o Palmeiras não perdeu nada no ano passado. O Palmeiras foi eliminado em casa na Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão pelo São Paulo, né? E da Copa Libertadores pelo Atlético do Scolari, que o Flamengo bateu na final, né? São Paulo, o Flamengo eliminou na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou os 2 títulos. Então o Palmeiras não é só sucesso. Só que os fracassos, eles são sempre colocados no segundo plano e são meio que abafados. No Flamengo, tudo é supervalorizado, por culpa do próprio Flamengo, que é incapaz de administrar certas situações. Culpa dos dirigentes, culpa de parte da torcida. E também um grande aproveitamento da mídia, que crise do Flamengo vende mais do que qualquer outra coisa, né? Aqui em São Paulo, a imprensa fala do Flamengo, parece que o Flamengo é um time paulista, porque dá audiência, né? Então é interessante. Especialmente em crise, porque os demais veem o Flamengo como um grande rival, aquele time que pode derrotá-los, então tem interesse na crise do Flamengo. Tem uma questão até mercadológica aí nesse meio, né? Agora, eu acho que a gente tem que lembrar também o seguinte: se o Palmeiras hoje tem menos dinheiro que o Flamengo, ainda assim tem bastante. E se o Palmeiras hoje tem um bom time, agradeço também a um período em que a patrocinadora, que pagava mais do que o mercado pratica, por uma relação de paixão do dono da empresa, né? No caso não é nem a Leila, mas o marido dela, para com o clube, e ele até já chegou a dizer isso, né? Que, não, eu pago, acabou, o dinheiro é meu, eu quero apoiar o clube, quero patrocinar, eu acho que é um bom negócio para a minha empresa, e de fato me parece que é, então eu vou patrocinar e vou pagar esse valor. Mas se você olhasse os valores praticados pelos patrocinadores do Palmeiras e a média do mercado, era acima da média do mercado, não preciso ser especialista no assunto para perceber isso. Então o Palmeiras já era, de certa forma, beneficiado por uma relação de paixão do seu patrocinador, né? Sócio do Palmeiras, teve sócio também quando apareceu a Parmalat, é um clube de sorte. Então, que legal. Então, entra aquele dinheiro todo. O Alexandre Matos, que de fato gastava muito, ele tem as digitais desses títulos do Palmeiras, por mais controverso que ele possa ser. Porque o goleiro do Palmeiras, tão elogiado, que foi a Copa do Mundo, foi ele que contratou. O Marcos Rocha foi ele que contratou. Gustavo Gomes, que era do Milan, zagueiro do Milan. Tá? Não estava jogando no Nacional do Paraguai, coisa parecida, estava no Milan. Foi ele que contratou. Rafael Veiga foi ele que contratou. Tem uma porção de jogadores que foi ele que contratou. Alguns saíram, como Scarpa, que ajudou o Palmeiras a ganhar campeonatos e foi embora para o futebol inglês. Foi ele que contratou naquele imbróglio com o Fluminense. Então houve um momento... Dudu foi ele que contratou. Então houve um momento em que o Palmeiras tinha o apoio da patrocinadora, não só no patrocínio, na grana que entrava direto ali e tal, todo mês, que é uma relação, mas também em contratações que eram investimentos extraordinários, como o Borja, que não deu certo, mas custou mais de 10 milhões de dólares. Né? Então o Palmeiras também teve um momento em que, se ele não faturava esse 1 bilhão do Flamengo, ele tinha um apoio muito interessante, que quando o seu diretor executivo de futebol queria contratar um atleta, esse patrocinador chegava junto e contratava. Aí houve depois aquela coisa da Receita Federal, que interveio e tal, e aí teve que mudar, o Palmeiras assumiu uma dívida com o seu patrocinador e tal, mudou um pouco a relação, mudou o presidente, aí o próprio patrocinador, no caso da pessoa da sua, digamos, executiva principal e dona da empresa, ela virou presidente do clube, a Leila Pereira, então aí a coisa foi caminhando nessa direção. Então o Palmeiras também se beneficiou muito de uma relação, eu diria que atípica, né, do patrocinador para com o clube, e se fortaleceu. E jogadores que continuam no Palmeiras, ou ficaram até pouco tempo, e alguns saíram gerando receita, né, sendo vendidos eventualmente, foram contratados nesse cenário. Isso não pode ser ignorado no contexto. Esse time não foi montado agora. Esse time tem, sim, trabalho do Alexandre Matos. Gostemos dele ou não, achemos ele bom, ruim, mais ou menos, gastador, então não importa. Foram jogadores que ele contratou. E alguns jogadores jovens pensando em adiante tê-los como titulares do time. Eu diria que o Rafael Veiga e o Everton são, acho que, os dois principais nomes nesse sentido. Chegaram sem ser titulares absolutos, pelo contrário, investimentos no futuro, mais ainda o Veiga, e eles viraram jogadores fundamentais para o Palmeiras. Um foi a Copa do Mundo, o outro tem um ótimo nível, poderia ter sido convocado eventualmente para a seleção brasileira. Então, assim, hoje o Palmeiras, não sei qual é a situação do clube em detalhes, talvez a gente possa saber a partir de abril, né, com os balanços dos clubes, mas o Palmeiras vendeu agora o Endrick, já entrou, está entrando aí uma boa grana do Real Madrid, pode entrar muito mais, dependendo do desempenho do atleta. O Palmeiras negociou o Danilo, muito bem vendido para o futebol inglês. Então, imagino que o Palmeiras tenha dinheiro para contratar jogadores. E perdeu 2 jogadores muito importantes, que agora no Paulista, ninguém vai perceber. Porque dá para se virar com o pessoal que está lá. Até porque o Palmeiras joga só o Campeonato Paulista. Ele não está jogando Recopa, Mundial de Clubes, nada. Fez um jogo de Supercopa e o Campeonato Estadual.
e ele é bem melhor que os seus adversários, está levando de barbada. Na sequência da temporada, muito provavelmente vão sentir as faltas do Danilo e do Scarpa. E se o Flamengo tem um Cebolinha, um reserva de 13 milhões de euros, o Palmeiras tem o Flaco Lopes, um reserva que também é muito pouco utilizado, de 10 milhões de dólares. O Palmeiras tem o Tabata, que também custou um bom dinheiro. Existem investimentos ali. Então eu não concordo muito com a ideia de que o Palmeiras não investe. Talvez pudesse investir mais. Acho até que me parece que teria condições de fazer. Mas eu concordo com o André. Como a referência do Palmeiras é o Flamengo mesma coisa em relação ao Palmeiras, porque são os dois que vêm dominando o futebol sul-americano, o fato do Flamengo não desenvolver todo o seu potencial talvez gere uma certa acomodação. Ou seja, para continuar competitivo eu não preciso dar esse passo. Eu não preciso investir tanto. Tá bom assim, né? Os caras ficam lá batendo cabeça. Agora, essa questão, aí o André falou, uma hora o Flamengo se organiza em momentos. O Flamengo se organizou com o Jorge Jesus, teve um azar danado da pandemia, a pandemia teve um papel importante aí, digamos assim, na saída do técnico, né? Talvez sem a pandemia ele não quisesse ir embora naquele momento, preferisse surfar aquela onda de popularidade, vitórias por mais uma temporada ou duas, e ele tinha grandes chances de continuar dominando o futebol brasileiro, tal a sua vantagem sobre os seus oponentes. O Flamengo se organizou em um determinado momento com o Rogério Ceni ganhou um brasileiro. O Rogério ganhou 4 taças em menos de um ano e foi demitido covardemente numa madrugada, às 3 da manhã, para que colocassem o Renato Gaúcho, que estava na praia jogando futebol. Ele estava de novo agora no Carnaval, né? Jogando futebol, né? Há quem goste, há quem defenda, há quem ache legal, há quem ache normal, né? Legal isso, interessante. Gostaria de saber se quem acha normal, gostaria de ver se é o técnico do seu time fazendo isso. Isso eu duvido. Do time dos outros é legal, mas os gremistas também parece que acham normal, então cada louco com a sua mania, né? Mas o interessante é que o Flamengo se organizou em momentos. E mesmo se organizando em momentos, ele consegue títulos importantes. O último momento que se organizou foi com o Dorival. Se organizou por um período, não joga bem desde uma grande partida, não faz desde 31 de agosto, quando fez 4-0 no Vélez, passando o rodo. Depois fez alguns bons jogos, mas nada muito especial, e alguns bem fracos, e ainda assim ganhou 2 títulos importantes na Copa do Brasil e Libertadores. Se o Flamengo conseguir passar por a tempestade que sempre aparece, e nós estamos agora acompanhando, né, mais uma vez, quando tem uma crise e a Flamimimi, a ala da imprensa congelada nos anos 70, e outros personagens começam a criar mais crise do que já tem, se o Flamengo passar por isso e conseguir arrumar o time minimamente, seja com o Vitor Pereira ou outro bom treinador, talvez ele consiga ter um prumo e ter um trabalho de longo prazo. E aí o Palmeiras teria que se mexer, porque o Flamengo tem um elenco melhor do que o Palmeiras, o Flamengo tem realmente mais apetite no mercado para contratar, embora nem sempre contrate com critério, né? O que o Palmeiras também, não sei se faz também, porque nem todas as contratações dão certo, e aí talvez isso tire de uma aparente acomodação. Né? O que é ruim para o futebol brasileiro. O ideal seria que ninguém ficasse acomodado, que todo mundo se mexesse, fosse um mercado de forma inteligente. Né? E eu concordo com aquela teoria de clube de futebol não é banco. Né? Concordo. Sempre que o clube tenha dinheiro, porque banco tem dinheiro. Quando eu falo clube de futebol não é banco, mas gasta o que não tem, então realmente ele não é banco, porque banco tem dinheiro. Se o clube está quebrado, ele não tem dinheiro, não tem que investir nada porque ele não possui grana. Mas eu vejo assim que existe uma relação muito, muito óbvia entre os dois, um pode influenciar o outro, um influencia o outro, mas se o Flamengo fatura mais hoje, o Palmeiras também já faturou muito mais, e os extras, e montou equipes vencedoras também com esse apoio. Né? Então, acho que dá para fazer mais. Dá pra fazer. E sobre essa questão da estratégia do técnico Abel Ferreira, isso me parece muito óbvio. Agora, ele pode falar o que ele quiser. Você concorda ou não? Né? A pessoa concorda ou não. O elenco do Palmeiras é melhor sim do que a maioria do futebol brasileiro. É evidente que é. Agora, não dá para você querer ser o desafiante quando você é o detentor do cinturão de campeão. Né? Imagina, o Muhammad Ali tem lá o cinturão de campeão mundial de boxe. Aí ele fala, não, o meu desafiante é que é bom, eu sou uma porcaria, eu sou fraco. Não, ele que é bom, ele é melhor que eu. Não tem sentido isso. Isso é estratégia. Mas estratégia é aquela coisa. Vale para a pessoa fala, quem quiser ouve, leva a sério. Quem quiser, simplesmente discorda.